Oi, segunda série, tudo bem? Dando continuidade ao nosso capítulo 8. Hoje, aula 3, a gente vai ver um pouquinho sobre o existencialismo, né? Que foi essa doutrina filosófica que permeou muito a literatura portuguesa do século XX, né? Juntamente com as vanguardas. Mas o que foi, de fato, o existencialismo? É uma forma, né, de investigação filosófica que consiste em explorar o problema da existência humana. E ela centra-se na experiência vivida do indivíduo, né? Esse indivíduo que pensa, que sente, que age. Então, na visão do existencialista, o ponto de partida do indivíduo foi chamada de angústia existencial. É como se todo ser humano possuísse essa angústia existencial, né? Uma sensação de pânico, de pavor, de desorientação, confusão, uma ansiedade, até mesmo uma depressão diante de um mundo que aparentemente é completamente sem sentido, é absurdo, né? Os pensadores existencialistas frequentemente exploram questões relacionadas ao significado, ao propósito, ao valor da existência humana. Então, uma corrente filosófica, uma doutrina filosófica que vem com essa questão do porquê de existirmos, por que viemos, de onde viemos, para onde vamos, será que de fato existe um significado para essa existência? Né? E o existencialismo está associado a vários filósofos europeus do século XIX e do século XX, né? Que compartilharam essa ênfase no sujeito humano, né? Então, muitos existencialistas consideravam as filosofias sistemáticas ou acadêmicas tradicionais, no sentido de estilo e conteúdo, como muito abstratas e distantes da experiência humana concreta, né? E o primeiro filósofo, né, que a gente pode considerar, que trouxe esse pensamento existencialista, foi um filósofo dinamarquês chamado Søren Kierkegaard, que é considerado o primeiro filósofo, né? E ele propôs a que cada indivíduo é o único responsável por dar sentido à vida e vivê-la com paixão e sinceridade, né? Viver de maneira autêntica. Mas apesar deste filósofo dinamarquês ter sido o primeiro, o existencialismo que a gente vai falar aqui é o existencialismo trazido por Sartre, né? O filósofo francês no século XX, né? Que esse existencialismo popularizou-se após a Segunda Guerra Mundial. No contexto da pós-guerra, Paris, a França estava destruída, e essa corrente de pensamento foi associada ao nome de Sartre, né? E apesar dele não ter criado o movimento, né, como a gente viu, e outros filósofos importantes, como Nietzsche, né? Nietzsche falava muito sobre existencialismo, ficou famoso na voz, na personificação de Sartre. E a base da proposta existencialista é analisar o ser humano em seu todo, e não dividido em aspectos internos, né? A mente, a cognição, os sentimentos, ou mesmo as partes externas, né? O corpo, o comportamento, as ações. Enfim, embora a gente tenha semelhança com outros seres e alguns objetos, a consciência que temos nas nossas ações e do mundo ao nosso redor é muito nosso, né? É muito peculiar, é muito típico do ser humano. Então, não poderíamos, assim, tentar entender o ser humano do mesmo jeito que a gente tenta compreender os demais seres e objetos do mundo, né? A existência não é algo que se possa meramente classificar ou mensurar, pois é um desdobramento, um acontecimento que não se deixa compreender, a não ser sendo um indivíduo, principalmente um indivíduo humano que tem consciência humana. Né? Animais irracionais não sabem que um cachorro não sabe que é um cachorro, não tem consciência de si próprio. Né? Diferente do homem que carrega esse fardo, né? E o existencialismo traz muito isso, desse fardo, de saber que temos essa consciência, essa liberdade, né? Sartre vai falar dessa liberdade toda que nós temos e não sabemos direito muito bem o que fazer com ela. Então, é justamente essa situação que consiste, né, na percepção de uma limitação que gera o sentimento de ansiedade, né? Então, as ações passam a ser entendidas como resultados de escolhas e não como reações ou reflexos das situações nas quais a gente se encontra. E também existe o conceito, a concepção do absurdo dentro dessa corrente, né? A noção de absurdo no sentido de que não há sentido no mundo, além do sentido que nós mesmos vamos dar às nossas vidas, né? E a vida em si. Então, essa falta de sentido também abrange a moralidade ou a injustiça do mundo, né?
Por isso, né, podemos dizer que o absurdo contrasta com a afirmação de que coisas ruins não acontecem a pessoas boas. Para o mundo, metaforicamente falando, não existe pessoa boa ou pessoa má. O que acontece, vai acontecer e pode acontecer tanto uma pessoa má, entre aspas, quanto uma pessoa má. Por causa do absurdo do mundo, qualquer coisa pode acontecer a qualquer pessoa, a qualquer momento, né? Enfim, eventos trágicos, confrontos. As coisas acontecem porque, né, seres humanos tomam a decisão conscientemente de tomar essas ações, né? E sermos responsáveis por esses atos. Também temos o conceito de desespero, né? Que gera uma crise existencial. O desespero geralmente é definido como uma perda de esperança, né? Então, nessa corrente filosófica, é mais especificamente uma perda de esperança em reação a um colapso em uma ou mais das qualidades que definem uma pessoa ou uma identidade. Então, se uma pessoa está investida em ser uma coisa particular, né, como um cidadão honesto, por exemplo, então descobre que seu ser está comprometido com isso, ela normalmente se encontra em um estado de desespero, né, um estado sem esperança. Um exemplo é um ator que descobre que, né, está impossibilitado de atuar, seja porque, enfim, sofreu um acidente, e aí perde essa capacidade de atuar, que era isso que definia a sua identidade, então se desespera se não tiver mais nada em que se apoiar, porque perdeu aquilo que o definia, né? Não há como confiar em sua identidade, então nesse caso essa pessoa se descobre incapaz de ser o que definiu ser, né? Então, e aí vem essa crise existencial, esse desespero, essa angústia. Então, essa corrente filosófica, né, vai ressurgir no século XX na Europa e vai influenciar as correntes literárias, né, e também em Portugal. Então, essa corrente influenciou no campo literário, tendo como maior contribuição o pensamento, né, esse pensamento que nós discutimos, de que o homem é independente de qualquer definição pré-estabelecida. Então, a responsabilidade por sua vida, destino e liberdade é somente sua. Então, esses autores que nós discutimos, né, que retratam com profundidade a forma de funcionamento da sociedade e a relação entre os homens, né? Então, gente, dia D, eu vou querer que vocês façam uma análise desse poema aí de um poeta contemporâneo, mas que carrega né, todas essas questões que debatemos hoje na aula. Então, eu quero que vocês façam uma análise de acordo com o que foi discutido aqui, entre 5 a 10 linhas, e de exercício de fixação eu deixo página 38, questão 15, tá bom? A gente se vê semana que vem. Beijinhos, tchau, tchau.